fiz cirurgia bariátrica há 11 anos. E daí sobrou muita coisa, que sabe que a gente perde muito, aí sobrou muita coisa. E eu não estava me sentindo bem. Estava até com depressão. Aí resolvi procurar ajuda, procurei um cirurgião. Cirurgia plástica reparadora. Ela já representa quase metade das cirurgias plásticas feitas no Brasil, que, aliás, é campeão mundial nesse procedimento, né, de cirurgias plásticas. Só para a gente fazer uma comparação, em 2017, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, foram realizadas aqui no Brasil mais de 600 mil cirurgias reparadoras. Em 2009, foram 170 mil. Para falar sobre o assunto, nós procuramos o cirurgião plástico Juliano Pereira, que é o coordenador do Departamento de Cirurgia Plástica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Olá, doutor Juliano, muito obrigada por receber nossa equipe e disponibilizar esse seu tempo para falar com a gente. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Para a gente é uma honra poder explicar alguns aspectos da cirurgia plástica reparadora, que nem sempre é bastante discutida, é mais comum ser discutida a cirurgia estética, mas ela é tão ou mais importante que é propriamente a cirurgia estética da nossa especialidade. Então, obrigado pelo convite. O que é considerado uma cirurgia reparadora? Às vezes a gente pensa, como o senhor estava falando, que é cirurgia estética, na verdade é reparadora ou o contrário. O que são consideradas as reparadoras? Hoje em dia, a gente considera a cirurgia plástica como uma especialidade indivisível. Então é incabível a gente fazer uma cirurgia plástica reparadora sem buscar um melhor aspecto estético, mesmo nesta cirurgia, e tampouco na cirurgia estética a gente tem que estar sempre preparado para a cirurgia reparadora propriamente dita, no caso de uma complicação ou qualquer coisa que intercorrência que aconteça. Mas especificamente na área da cirurgia plástica reparadora, nós temos alguns aspectos importantes e que muitas vezes a população desconhece. Então, os traumas de face, traumas de membros são reconstruídos por cirurgiões plásticos. Nós temos alguns defeitos congênitos, como a orelha em abano, como distúrbios crâniofaciais, como fissura palatina, lábio leporino. Ou mesmo nos pacientes que sofrem queimaduras, sejam elas queimaduras mais simples ou grandes queimados, em que a gente tem centros especializados espalhados pelo Brasil, inclusive na região metropolitana de Campinas. Nós temos dois grandes centros que ficam, um fica em Limeira, o outro fica aqui na Santa Casa de Campinas, no Hospital Irmãos Penteado, então é muito importante essa parte. Temos ainda a cirurgia de reconstrução mamária, principalmente pós uma mastectomia, uma adenectomia por conta do câncer de mama. Essa é uma página muito importante da cirurgia plástica, em que a gente tem que estar sensível aos anseios do trauma que é para uma mulher perder a sua mama, e é importante a gente estar preparado tanto tecnicamente quanto preparado para suprir as necessidades psicológicas por um momento tão difícil que é esse tipo de abordagem. Além disso, nós temos os tumores de pele, que na maioria das vezes são encaminhados pelos colegas dermatologistas ou mesmo por uma procura espontânea do paciente, em que a gente faz uma análise desses tumores de pele e vê a real indicação, ou se precisa fazer uma biópsia, ou se precisa retirá-lo de forma completa. Então, tudo isso precisa ser estudado, né? Quando o paciente chega aqui para uma avaliação, nós fazemos uma avaliação completa do estado da pele, na questão da firmeza da pele, da flacidez, das rugas, da textura, né? E para a gente poder indicar um tratamento. Então, quando o paciente tem uma pele mais marcada de linhas de expressões, manchada, com uma textura irregular, cicatrizes, buraquinhos, isso a gente consegue fazer bastante melhora com os tratamentos dermatológicos. A gente tem alguns lasers, aplicações, toxina botulínica, preenchimentos, né? Tem vários recursos que a gente pode ajudar esse paciente a melhorar a pele e a ter uma aparência mais jovem, né? Quando que a gente encaminha para o cirurgião plástico? Casos mais avançados. Então, assim, por exemplo, uma flacidez de pálpebra, né? Que aí, quando está muito em excesso, a indicação é cirurgia plástica.
Se a pessoa tem bolsas de gordura, por exemplo, só sai com cirurgia plástica, aí eu costumo já encaminhar. Ou se é uma pitose muito intensa, muito caída, né? Aí também é caso de cirurgia plástica. E a gente avalia assim o perfil da pessoa. Às vezes a pessoa quer um tratamento definitivo, tem um perfil mais imediatista, né? Eu quero um tratamento, quero fazer uma cirurgia e resolver. Aí já vai para a cirurgia. Assim como tem perfis de pacientes que não querem nada invasivo, que tem medo, ou que tem alguma oposição a fazer cirurgia plástica, aí nós fazemos os tratamentos dermatológicos. Muitas máquinas hoje em dia têm um resultado excelente, assim, de realmente resolver a flacidez, as rugas, né? Mas é todo tratamento tem um limite, né? Então a gente faz até aquele limite, tem aquela melhora, mas às vezes, se é um caso mais avançado, aí a gente tem que encaminhar para fazer uma cirurgia plástica, né? Também para cirurgias de correção, de cicatrizes, né? Então, às vezes assim, tem alguma cicatriz de acidente ou de retirada de algum tumor e precisa corrigir, a gente caminha para o cirurgião plástico. Algumas coisas corporais, às vezes a pessoa vem com o abdômen muito com gordura, querendo fazer um tratamento para gordura, mas a gente vê que tem muita flacidez. Aí, às vezes, a gente já sabe que se a gente tirar a gordura, por exemplo, vai ficar com a pele muito mole. Aí, o ideal seria uma cirurgia. Então, tudo vai da avaliação de cada caso individualmente e conversar com o paciente. A gente dá todas as opções que a gente pode fazer na dermatologia e ele avalia. E, se for caso, a gente também encaminha, né? E aí ele vai escolher o tratamento que for mais adequado, que ele se sentir mais à vontade, né? Uma manchinha na pele, como o senhor estava falando, que é um tumor, é pequenininho, ele é considerado uma cirurgia, é um procedimento reparador? Sem dúvida. Mesmo que a gente tire uma verruguinha que se chama na pele, a gente certamente está considerando ela uma cirurgia plástica reparadora, né? Então, e isso é um capítulo muito importante, né? Nós temos em novembro uma campanha nacional compartilhada pela Sociedade de Dermatologia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em que a gente conscientiza a população de que nenhuma alteração cutânea deve ser desprezada. Então, nenhuma alteração na pele deve ser desprezada. Ela pode ser uma alteração benigna, mas mesmo uma pintinha pequenininha, que pode não parecer nada importante ao olho nu ou ao olho do leigo, para nós é muito importante e pode trazer algumas alterações importantes que precisam ser tratadas. Então, nesse caso, qual o conselho que o senhor dá para quem está cheio de pintinha na pele? Tem que procurar um dermatologista primeiro? E se ele falar tudo bem? Isso, pode procurar um cirurgião plástico ou um dermatologista. O dermatologista ele tem um foco mais direcionado para essas lesões de pele. E se ele assim entender e perceber que há uma necessidade de algum procedimento maior ou por exemplo, algum retalho, alguma cirurgia oncológica da pele mais extensa, certamente ele vai nos procurar ou vai nos referenciar esse paciente para que a gente possa fazer o tratamento adequado. Doutora, a gente vai fazer um intervalo e depois a gente vai falar sobre idades para se fazer a cirurgia reparadora na orelha de abano. Pode ser? Pode ser. Já já a gente volta. A gente se vê. Esse é o segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre cirurgia plástica reparadora com o Dr. Juliano Pereira. Doutor, nós encerramos o primeiro bloco falando sobre a orelha de abano. Tem gente que a criança nasce, já coloca aqueles adesivos. Isso vale alguma coisa? Então, a orelha de abano é uma deformidade congênita, ela já nasce com a pessoa. Então, muitas vezes para não ter, hoje tem muito problema com as crianças com bullying e tal, enfim. Esse tipo de conduta, ele não tem uma conduta definitiva, ele não vai resolver o problema definitivamente. Mas as cartilagens, em geral, elas estão em desenvolvimento até o 7º ano de vida, aproximadamente, elas estão em desenvolvimento. Por isso que você alterar o curso desse desenvolvimento pode atenuar um pouco o problema, mas ele não vai resolver.
Então, a partir dos 7 anos de idade, a 10 anos de idade, já é indicada a cirurgia da reconstrução de orelha, que é a correção da orelha em abano, né? Que ela pode ser por um aumento da concha, que ela é um afastamento da orelha, e a orelha dobrando para frente, que é um apagamento da antihélice, que a gente chama. Mas o indicado é fazer a cirurgia mais importante na infância. Por quê? A cartilagem ainda tá um pouco mais molinha, mais tranquila de ter um resultado melhor. Além disso, com a idade, a cartilagem vai ficando mais endurecida e toda a cartilagem tem um tecido de memória. Então, quanto mais memória, mais a chance de ter recidiva ou de voltar a ter o problema. Então, é simples, se a gente puxa a orelha para frente, ela volta para o lugar. Isso é a memória da cartilagem que, quanto mais cedo a gente abordar, melhor para o paciente. Eu fiz cirurgia bariátrica há 11 anos. E daí sobrou muita coisa, que sabe que a gente perde muito, aí sobrou muita coisa. E eu não estava me sentindo bem. Estava até com depressão. Aí resolvi procurar ajuda, procurei um cirurgião e fiz. E fiquei muito feliz, muito satisfeita. Já estou pensando em fazer a próxima. Do que vai ser a próxima? Pescoço. Quero tirar o excesso de pele. Foi ótimo emagrecer, foi qualidade de vida, né? Saúde. Recomendo para todo mundo que tem esse problema. Melhorou minha vida, mas aí começou pelanca. A autoestima foi caindo, porque melhorou uma coisa e piorou outra. Aí eu decidi procurar ajuda, mas isso depois de bastante tempo. 6 anos depois, eu resolvi. E me arrependi porque não fiz antes. E recomendo também. Pode fazer que é ótimo, você fica ótima. Melhorou todos os meus problemas. Só usava roupa larga, tal, comprava tudo maior. E aí, por conta do excesso, né, que sobrou, eu também continuava usando as mesmas roupas. Aí depois você põe uma calça mais justinha, uma blusa, vai melhorando tudo. E agora é o pescoço. Hoje em dia a gente teve um aumento muito grande da procura da cirurgia plástica em pacientes pós-bariátricos pelo aumento da obesidade e aumento do advento das cirurgias bariátricas, né? E sem dúvida, o aspecto psicológico do paciente é muito grande. Primeiro porque muitos têm o prazer em comer. Ele diminui esse prazer em comer. Então, ele muitas vezes ele não se identifica com o novo corpo que ele tem. Então, um problema que ele tinha de obesidade, hoje ele tem de excesso de pele. Nós temos alguns tipos de cirurgia para tratar esse excesso de pele, que são cirurgias de braquioplastia, que são as cirurgias do braço, as cirurgias das pernas, que é a coxoplastia, ou dermolipectomia das coxas. Temos a cirurgia do abdômen e das mamas. Essas são as 4 cirurgias mais procuradas dos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Tá? Mas na Agência Nacional de Saúde, os convênios, eles têm autorizado pela regulamentação da Agência Nacional de Saúde a cirurgia da abdominoplastia ou dermolipectomia de abdômen, que impacta diretamente na qualidade de vida do paciente, seja esteticamente ou até porque muitas vezes esse excesso de pele, ele pode trazer dermatite de contato, ele pode trazer fungos. Então é importante esse tratamento desse excesso de pele também por esse aspecto, não só para melhora estética neste caso, mas por isso que a gente considera uma cirurgia também reparadora, porque a gente está tirando a possibilidade dela ter uma doença por esse excesso de pele, efetivamente. Doutor, mais um intervalozinho. A gente quer saber também, daqui a pouco, depois desse intervalo, como é que faz para tirar uma cicatriz? Já é uma cirurgia reparadora também, pelo que eu entendi, né? É muito importante, a gente vai falar sobre isso. Já, já. Esse é o terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre cirurgia plástica reparadora com o cirurgião plástico Juliano Pereira. Doutor, quem tem uma cicatriz
e quer se livrar daquela cicatriz. É possível na cirurgia plástica reparadora? Ou não é? É estética? Não, ela não deixa de ser uma cirurgia plástica reparadora, porque a cicatriz inestética, que a gente chama, a cicatriz pode ter fibrose, ela pode ter retração, ela pode ter uma série de problemas que precisam ser resolvidos, tá? Existem dois tipos, a cicatriz hipertrófica e a cicatriz queloidiana, que é o queloide que o pessoal fala e tem grande medo desse problema, né? Então, o que as pessoas precisam entender é, ela não vai deixar de ter a cicatriz, sempre vai ter. O que a gente tem como melhorar é o aspecto dessa cicatriz. Então, trocar uma cicatriz hipertrófica ou um queloide por uma cicatriz mais harmônica, com menos retração, a gente consegue ajudar, seja fazendo cirurgia, seja por injeção de medicações corticoide, algumas medicações diretamente na cicatriz, seja com uso de laser, e seja com uso de beta-terapia, que é como se fosse uma radioterapia diretamente na lesão, que melhora o aspecto dessa lesão. Então, a gente tem todo um armamentum cirúrgico, armamentum de procedimentos que podem favorecer a gente ter uma cicatriz mais bonita, mais estética e menos dolorosa, muitas vezes, sem dúvida nenhuma. Doutor, eu gostaria de voltar na reconstrução de mama, que é uma coisa assim que para as mulheres, né, como o senhor estava falando, é muito importante. A gente sabe que retirar uma mama, a mulher acaba se sentindo, é como retirar o útero há um tempo, achava que não era mais mulher, não era? Não perde um pouco a feminilidade, a autoestima. E como é que faz para resolver esse tipo de coisa com a cirurgia plástica reparadora? Então, primeira coisa é uma cirurgia, um capítulo da cirurgia plástica em que a gente tem que ter a parte técnica e a parte psicológica dos pacientes, né? Nós temos uma grande experiência com reconstrução de mama, nós temos muitas pacientes que fizeram essa reconstrução de mama e a tecnologia está avançando a cada dia. Então, para nós é uma grande honra ter cada vez mais a possibilidade de tratar melhor esse momento tão difícil, né? Lembrando que o SUS tem a reconstrução de mama como uma obrigatoriedade, né? E os planos e convênios também precisam oferecer essa reconstrução de mama para suas conveniadas. O que as pessoas precisam entender é que a cirurgia de reconstrução mamária não é uma cirurgia estética, né? A gente está buscando uma melhor forma para a mama, uma forma que a gente possa, o mais próximo possível, deixar uma simetria mamária. Então, nós temos diversas técnicas para trazer uma mama bem parecida com a outra, mas a mama que foi operada, que teve uma mastectomia, uma cirurgia mais avançada, ela certamente não vai ser igualzinha à outra, mas a gente tem técnicas para deixá-la o mais parecida possível e trazer de volta a harmonia para essa paciente, a se sentir desejada, se sentir novamente mulher e não mutilada como ela ficaria se não tivesse essa reconstrução de mama feita. E quais são os principais desafios da cirurgia plástica reparadora? Olha, obrigado pela pergunta. O maior desafio, eu acho que é a gente alinhar o que a gente pode oferecer à paciente com aquilo que ela tem de expectativa. Então, muitas vezes a expectativa dela é maior do que aquilo que a gente pode oferecer, nem sempre. E aí eu acho que o mais importante, a gente tem que estar preparado para as complicações, preparado para aquilo que não seguir como a gente esperava, tá? Então, o maior desafio é esse, a gente entender que a cirurgia plástica reparadora, diferente do que muito se imagina, não é uma estética, não é como ir a um esteticista, um cabeleireiro, não é como fazer um procedimento estético, mas sim é uma especialidade médica importante que precisa, que a população precisa entender da sua importância tão grande e tão vasta, né? Muita gente não imagina que a nossa especialidade de cirurgia plástica seja tão vasta, vai desde queimaduras, distúrbios craniofaciais, como lábio leporino, fenda palatina, traumas, reconstrução mamária, queimadura e etc. Então,
esse rol de procedimentos, esse rol de atuação que a gente tem, nos enche de orgulho e é o que nos traz grande motivação. A gente tratar uma criança ou vítima de queimadura, ou vítima de alguma anomalia, ou trazer de volta uma pessoa que parou de ter autoestima ou parou de se desejar como num câncer de mama, é você trazer de volta a vida, trazer de volta a convivência social, trazer de volta a sua vontade de viver. Como o professor Ivo Pitangui dizia, o cirurgião plástico é um psiquiatra com bisturi na mão. Então é importante que a gente esteja preparado para receber essas pessoas que nos procuram e, da melhor forma possível, conseguir atingir os anseios delas. Eu só tenho a agradecer tudo isso. Muito obrigada mesmo, doutor. Obrigado a você, Ana, pela gentileza. Obrigado pela oportunidade de a gente poder desmistificar muita coisa e poder mostrar à população o quanto a gente pode ajudá-la. Muito obrigada, viu? Obrigado. Esse foi o Momento Saúde sobre cirurgia plástica reparadora. Obrigada por ter ficado com a gente.